Fala rapaziada da RB, aqui quem fala é o Matheus do Fogostats. Hoje eu estou aqui nesse vídeo para falar sobre 5 centroavantes que o Botafogo poderia trazer para 2022. Um deles é bem badalado e já foi até especulado no Fogão, acredito que você já saiba qual é, mas a gente vai falar sobre 5 jogadores, né, atacantes que o Botafogo poderia sondar, né, e talvez trazer para essa temporada. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, eu queria pedir para você se inscrever no canal da Rádio Botafogo, ativar o sininho de notificações aqui no YouTube, assim você não perde nenhuma notícia que a gente traz, nem nenhuma atualização, e também pedir para você seguir todas as redes sociais da RB e seguir também a minha rede social, né, que é o Twitter, @Fogostats. Lá você fica ligado sobre dados, estatísticas, análises estáticas, tudo envolvendo o Glorioso, tá bom? Mas sem mais enrolações, vamos falar sobre o nosso assunto de hoje, que está quentíssimo, como diz o Falcão. Bom, pessoal, o primeiro da nossa lista é o Dani Mota. Ele tem 23 anos, mede 1,80, é português, atua no Monza, da Itália, e tem o seu contrato finalizando em junho de 2022. Né? Isso é o que a gente vai ver em todos os centroavantes dessa lista. Todos esses já podem assinar pré-contrato com qualquer clube. Né? E o Botafogo, caso quisesse negociar esses jogadores para agora, né, conseguiria talvez um valor mais baixo. E o Dani Mota, ele é destro, né? E o que a gente pode dizer como pontos fortes do Dani Mota, eu deixei separadinho na imagem que você pode conferir. Os pontos fortes dele, obviamente, a finalização, né? Um atacante precisa muito disso. Técnica, explosão, drible e movimentação. Duas coisas desses pontos fortes, né, que eu gostaria de destacar, a explosão e a movimentação. Ele tem 1,80, então ele tem um bom físico, né, tem uma altura interessante para um centroavante, mas ele também não perde na mobilidade, né? A gente sabe que quanto mais alto o jogador pode perder a sua velocidade, o Dani Mota ele consegue mesclar muito isso. Não é à toa que ele consegue atuar até pelas pontas, né? Ele atua como centroavante, mas também como ponta esquerda, até como ponta direita também. Isso a gente vê até no mapa de calor dele em 2021/22, a presença dele pelos lados do campo. Mas vamos para os dados dele em 2021/22. Ele tem 17 jogos, sendo 16 como titular. É um centroavante ali que é o titular absoluto do Monza, tem 8 gols marcados, um a cada 166 minutos, ou seja, precisa de menos de 180 minutos, né, 2 jogos, para marcar um gol. Tem 5,7 gols esperados, que é o expected goals, né, índice que eu já falei bastante aqui na Rádio Botafogo, que é o índice que mede quantos gols o jogador deveria ter marcado. Né? E ele teve um rendimento bem interessante. Né? Ele deveria ter marcado no máximo 6 gols, ele marcou 8, então é um jogador ali que concretiza muito bem as chances que recebe. Em finalizações, não é um centroavante que finaliza muito, não é aquele chuta-chuta, né, como muitos dizem. Ele entende o momento certo, a hora de finalizar, e é um centroavante mais criativo também. Então, em muitos momentos, ele poderia até finalizar, mas ele prioriza talvez um passe para um companheiro que esteja melhor posicionado, né? E isso a gente vê nos passes decisivos. Ele tem uma média de quase um passe decisivo a cada 90 minutos. É uma média interessante para um centroavante, né? Centroavantes não costumam dar muitos passes decisivos, costumam concretizar mais as chances que eles recebem, né? E o Dani Mota, ele vai um pouco de encontro a isso. A questão de dribles também, que é algo que eu destaquei em pontos fortes dele, ele tem uma média alta para um jogador da sua posição, 5,6 dribles a cada 90 minutos, com 48% de aproveitamento. Então é aquele centroavante que gosta de conduzir mais a bola, né? Costuma levar mais para o drible, e não é à toa que a quantidade de faltas sofridas dele é mais elevada, é 3,7 faltas sofridas a cada 90 minutos, é uma média alta para um centroavante, e isso a gente consegue relacionar com a questão dos dribles dele, né, com a questão das conduções. Então é basicamente isso. O Dani Mota é um centroavante muito promissor, português, atua, né, pela seleção portuguesa sub-23, é um jogador até que está sendo visado pelas equipes de Portugal, né, Porto, Sporting, Benfica, são equipes que estão de olho nesse centroavante, e obviamente seria muito interessante tê-lo aqui no futebol brasileiro, mais precisamente, né, no Botafogo. Agora vamos para o segundo nome da nossa lista, é um centroavante mais experiente, que é o Joselu. Ele atua pelo Deportivo Alavés, tem 1,92 de altura, tem 31 anos, ele é espanhol e tem o seu contrato finalizando em junho de 2022, e também é destro, né? A gente vê o mapa de calor dele em 2021/22, é um centroavante ali que gosta de cair pelos lados, mas não tem tanta velocidade, né? Pela altura dele, principalmente, ele tem 1,92, é alto pra caramba, então a gente vê até os pontos fortes dele, né? Como ele utiliza muito bem essa altura dele. E nos pontos fortes ele tem a finalização,
posicionamento, penalidade, né? Um dos melhores batedores de pênaltis da La Liga atualmente, é o jogador que mais converteu, tem um bom pivô, sabe fazer valer, né, o seu físico, a sua boa altura, e duelos aéreos, que é algo assim impressionante que a gente vai ver nas estatísticas dele. Agora vamos para os dados dele na temporada, né? Ele tem 25 jogos, 22 como titular, marcou 12 gols, um a cada 167 minutos, média parecida com a do Dani Mota, né? São jogadores ali que precisam de menos de 2 jogos para marcar um gol. A taxa de gols esperados dele, 10,6 gols esperados, ou seja, ele marcou 12, então teve um saldo positivo e é um rendimento também bom, né? O que a gente também tinha visto no centroavante anterior. Finalizações, também não é um centroavante que finaliza tantas vezes a cada 90 minutos, tem um aproveitamento ali razoável, né? 47%, passa na média, e teve 2 assistências, sendo 2 assistências esperadas, né? Então, as chances que ele criou para os seus companheiros, os companheiros realmente concretizaram. Dribles, é uma taxa ali mediana, né? Não é um jogador que busca tanto essa condução, ele não tem uma técnica tão apurada, então é aquele jogador mais para concretizar a chance mesmo, fazer aquele pivô. É um jogador mais de 2 ou 3 toques na bola, então não esbanja muita técnica, né? O espanhol, algo para a gente destacar, né? São seus duelos aéreos, uma média altíssima de 12 duelos aéreos a cada 90 minutos. O Alavés é uma equipe que busca essa bola longa, né? Procurando a referência do centroavante, que é o Joselu, e ele teve essa média de 12 duelos a cada 90 minutos com 62% de aproveitamento. Então, assim, bolas aéreas é com o Joselu, né? O centroavante com uma referência espetacular nesse quesito, e não é à toa que eu trouxe ele aqui para a nossa lista. Faltas sofridas, ele teve uma média de 1,8 a cada 90 minutos, uma média ali normal para um centroavante, né? Mas realmente o que a gente pode destacar do Joselu é o seu nível de concretização das chances e os duelos aéreos. Agora vamos para o terceiro nome da nossa lista. O nome dele é José Macias. Ele tem 22 anos, 1,76 de altura, é mexicano, centroavante, né, como todos os outros, e é do Deportivo Guadalajara. Ele tem um contrato até o meio desse ano e também é destro. A gente pode ver o mapa de calor dele, é um jogador ali que participa também bastante fora da grande área. Vamos para os pontos fortes, né, do José, que é uma das grandes promessas do futebol mexicano, né? A gente vê até na fotinho dele, ele pela seleção mexicana, né? O camisa 9 é um dos jogadores mais promissores do México atualmente, né? Principalmente para a posição de centroavante. Os pontos fortes dele: agilidade, finalização, drible, controle de bola e movimentação, né? Uma das coisas que ele tem muito parecida com o Dani Mota, o primeiro da lista, é essa questão de ser um centroavante móvel, né? Ele não tem uma altura como os outros citados, né? Ele tem 1,78, então em duelos aéreos ali não é muito a praia dele. Agora vamos aos dados dele de 2020/21, porque nessa temporada atualmente ele não está sendo tão utilizado pelo Deportivo Guadalajara. Muita gente não entende por quê, mas, né, pode ser por causa do seu contrato estar terminando. Então ele tem apenas 8 jogos nessa temporada. Eu trouxe os números da temporada passada, né? Ele teve 37 jogos, 30 como titular, marcou 15 gols, um a cada 179 minutos. Então, é um jogador que precisa 2 partidas para marcar um gol, né? 2 partidas seriam 180 minutos, ele precisa de 179, né? A taxa de gols esperados dele foi de 14,4, então ele perde ainda um pouquinho das chances, mas ainda tem um saldo positivo, né? Teve mais gols marcados do que gols esperados. Finalizações. É um centroavante que finaliza mais do que os outros citados, né? Tem uma média de 3 a cada 90 minutos com 45% de aproveitamento. Aproveitamento também que passa na média. Ele teve 2 assistências, sendo 0,6 assistências esperadas, ou seja, ele não cria muitas chances de qualidade. Ele acabou tendo essas 2 assistências porque ele deu um passe para uma finalização. Isso pode ser até uma finalização de fora da área, então não é uma chance com muita qualidade, mas deu 2 assistências mesmo assim. A sua taxa de dribles também é mais elevada em relação ao centroavante. Ele teve 3,4 a cada 90 minutos. Então, é um centroavante ele com boa mobilidade. Nos duelos aéreos deixa um pouco a desejar, com apenas 26% de aproveitamento. Mas a mobilidade também dele ajuda muito na questão do trabalho, no trabalho de posse fora da grande área adversária, né? Então, o José Macias é mais um centroavante ali que eu acharia interessante e que o Botafogo poderia tentar a contratação. Agora vamos para o nosso próximo nome, né? Que é o Danilo Pereira, um dos nomes também que foi especulado, né, no Fogão ultimamente. Ele tem 22 anos, tem 1,74
de altura, é o centroavante mais baixo, né, da nossa lista hoje. Ele é brasileiro, o único brasileiro da lista, atua pelo Ajax atualmente. Ele tem um contrato até o meio do ano, como todos os outros da lista, né? E também é destro. A gente pode ver pelo mapa de calor dele em 2021/22, que é um centroavante mais de trabalhar dentro da área, mas isso não exclui a sua boa movimentação fora dela, né? Os pontos fortes que eu destaquei do Danilo Pereira, né, o oportunismo, a gente vai ver pelo saldo positivo dele, né, de gols esperados. Desmarque é um centroavante que entende muito bem o momento de sair da linha defensiva, né, e procurar a finalização. Agilidade é um centroavante muito com a mobilidade muito boa, né? Pela sua baixa estatura, ele tem que compensar dessa forma. Então, ele é um centroavante ele, com sua boa agilidade. Em cruzamentos rasteiros, vai muito bem, consegue ter essa boa leitura de tempo de bola, né? Então, isso é algo que a se destacar bastante no Danilo Pereira. Finalização também é muito bom, ele tem uma média alta de finalizações por jogo, né? É o jogador que mais tenta finalizações entre todos dessa lista. E a mobilidade, como eu já citei antes, é um ponto positivo também do Danilo. Vamos ver agora os dados dele da temporada atual. Ele tem 23 jogos, sendo 10 como titular. Ele atuou não só pelo Ajax, mas como pelo Ajax B também. Então ele atuou na primeira divisão e na segunda divisão da Holanda. 13 gols marcados, ou seja, ele tem mais gols marcados do que partidas como titular. Ele marca um gol a cada 74 minutos. É o melhor rendimento da lista até então. Ele precisa de menos de 90 minutos, ou seja, precisa de menos de um jogo para marcar e tem 12,7 gols esperados, né? O Ajax é uma equipe que cria muitas chances por jogo, né? É uma equipe muito ofensiva, e o Danilo Pereira ele consegue ir muito bem nesse quesito, porque ele concretiza mais as chances que ele recebe, né? Ele tem uma taxa de 4,7 finalizações a cada 90 minutos, é uma taxa alta, ou seja, é um jogador que procura muito a finalização, né? E teve um aproveitamento de 59%. A gente sabe que quanto mais se tenta a finalização, maior a sua chance de errar nessas finalizações. E o Danilo Pereira ele vai muito bem nesse quesito. Ele tenta mais do que os outros da lista, né? E tem um aproveitamento melhor. Então, realmente, a finalização do Danilo Pereira é um ponto fortíssimo. Ele deu 2 assistências, né? Um número interessante e até normal também para o centroavante, né? A taxa de dribles dele não é muito alta, ou seja, é um jogador que não procura muito a condução de bola, procura mais a movimentação sem bola para receber, né, a sua chance de poder concretizar. Passes decisivos, né, é um jogador que quando tem a bola também sabe procurar os seus companheiros para criar uma chance de gol, né? Ele tem uma média de 1 a cada 90 minutos. E nos duelos aéreos é um jogador ali que, pela sua estatura, acaba deixando a desejar. Ele tem uma média de 5 duelos aéreos a cada 90 minutos, com 24% de aproveitamento, um aproveitamento baixo. Agora, em relação a perdas, né, ele tem 11,1 perdas a cada 90 minutos, mas tem 3,5 recuperações. E pelas recuperações a gente vê, né, que é um atleta que recompõe bem e consegue recuperar a bola mais vezes do que o normal para um jogador da sua posição. Em relação a faltas sofridas, a sua média não é tão boa, né? O centroavante precisa sofrer um pouco mais de faltas, precisa buscar um pouco mais do contato. Ele tem apenas 0,3 a cada 90 minutos, mas nada que assuste muito, nada que manche, né, a sua excelente temporada em 2022. Mas agora chegamos ao nosso ponto mais alto, né, da lista, o jogador principal, que é Edinson Cavani, né? O nome que eu deixei por último na lista, né, obviamente, e é o jogador ali que a gente mais gostaria de ver no Botafogo, principalmente pela sua experiência na Europa e a sua qualidade técnica altíssima, né? Ele dispensa apresentações, mas eu vou falar sobre as características dele, né? Físicas. Ele tem 35 anos, tem 1,84, né? O segundo jogador mais alto entre todos os centroavantes até agora citados. Ele é uruguaio, atua no Manchester United e também tem o seu contrato finalizando agora no meio desse ano. Eu não trouxe os números dele na temporada atual, né, 2021/22, porque obviamente ele perdeu espaço com o Cristiano Ronaldo, né, com a chegada do CR7, e atuou muito pouco. Ele teve apenas 9 jogos como titular nessa temporada, então não teve uma amostragem tão grande. Então resolvi trazer os dados dele da temporada anterior, assim como o José Mácias, né, o centroavante mexicano. Então, antes de falar sobre os dados dele nessa temporada de 2020/21, vou falar sobre os pontos fortes dele, né, que são a finalização, o oportunismo, a mobilidade, a garra, né? O Uruguai é um jogador que se doa muito o tempo inteiro pela sua equipe, e a técnica, né? A técnica do Cavani é algo a se destacar bastante. Agora, sobre os dados dele em 2020/21,
ele teve 39 jogos, sendo 21 como titular, 17 gols, 1 a cada 128 minutos. É o segundo melhor rendimento até agora, né, dessa lista. Ele teve 13,2 gols esperados, então o saldo dele é muito positivo. Ele deveria ter marcado 13 gols, marcou na verdade 17. Então realmente o Cavani mostra como ele não precisa de muitas chances claras para poder marcar um gol. É aquele centroavante com tanta qualidade que ele consegue tirar um gol da cartola, né? Um gol que a gente não imagina que pudesse ser feito. Finalizações, ele não tem uma média alta de finalizações, né? Apenas 2,2 a cada 90 minutos, um aproveitamento bom de 51%. Então mostra ele que não precisa de tantas finalizações para marcar um gol. Ele teve 5 assistências, né? 3,1 assistências esperadas. Então, dentre os centroavantes da lista, é o jogador ali que mais contribui com assistências, né? O jogador que mais contribui criando chances para os seus companheiros. Então, esse é um ponto muito positivo do Cavani. Ele tem muita humildade, né? Não sei se essa é a palavra certa, mas ele tem muita humildade quando está perto da grande área adversária. Se ele acha um companheiro bem posicionado, ele vai saber dar o passe, vai saber ajudar, né? E criar essa chance para o seu companheiro. Dribles, não é um jogador muito driblador, né? Dá uma média baixa de um drible a cada 90 minutos. 45% de aproveitamento também passa ali na média no seu rendimento. Passes decisivos, né? Que são os passes para finalizações. Ele tem 0,76 a cada 90 minutos. É uma média interessante, né? Para um centroavante, para um jogador da sua posição. Então, ele mostra, né? Como consegue criar muitas chances de gol também e não só concretizar. Duelos aéreos, ele teve um rendimento não muito bom, né, uma média baixa de 1,7 a cada 90 minutos, então ele não disputa muitos duelos aéreos, mas quando disputa não tem um aproveitamento muito bom, apenas 29%. Então é aquele jogador ali mais para procurar a bola por baixo, mas também quando tem a chance para cabecear para o gol, não tem um rendimento tão ruim. Né? Mas no que diz respeito a disputar a bola com o adversário, o Cavani realmente não foi tão bem nessa temporada. Uma coisa a se destacar do Cavani, poucas perdas de posse. 6,8, né? A gente tem uma ideia, né? Quem é analista de desempenho tem uma ideia de que 10 perdas de posse para jogadores que são atacantes, né? Uma média razoável, uma média normal, que são jogadores que têm mais as suas ações no campo adversário, então é normal perder mais a posse. O Cavani tem 6,8, então ele perde muito pouco a posse, sabe valorizar quando tem a bola no pé. E recuperações, né? Ele tem uma taxa entre perdas e recuperações boa, né? Porque ele perde pouco a posse e recupera 2,5 a cada 90 minutos. Então ele mostra muito bem que essa garra, né? Ele consegue transformar em desarmes, interceptações, né? É um rendimento interessante para ajudar essa equipe na hora de recuperar a bola. Faltas sofridas, não sofre tantas faltas por jogo, apenas 0,87 a cada 90 minutos e recebeu 6 cartões amarelos, nada também para a gente se assustar muito. No mapa de calor a gente vê que ele ocupa muito a intermediária ofensiva, né? Então é justamente nessa área onde ele consegue achar passes importantes para os seus companheiros. Então o Cavani é aquele centroavante que trabalha muito bem dentro da área, mas fora dela também tem um rendimento muito bom. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa lista. Eu queria agradecer muito se você tiver ficado, né, até o final assistindo esse vídeo. Espero que você tenha gostado da lista. Se você puder deixar aí no comentário qual o nome que você mais gostou, né? Tirando Cavani no Vale, eu sei que você gosta. Mas, brincadeiras à parte, fala aí sobre os nomes que você mais gostou. Comenta, ativa o sininho de notificações aqui do canal. E se você curtiu o vídeo, é claro, deixa o like, assim você ajuda, né, o YouTube a entender que você está gostando do conteúdo da Rádio Botafogo e do meu conteúdo também. Valeu, pessoal. Um grande abraço, fiquem bem e fogo sempre!